E aí, pessoal, prontos para mais uma daquelas análises que mudam a forma como a gente vê o mundo? Hoje, a gente vai explorar algumas das mudanças demográficas e ideológicas mais profundas da nossa era. Tudo através da lente brilhante de um dos maiores pensadores modernos, Humberto Eco. Preparem-se, porque nós vamos repensar alguns conceitos que a gente costuma aceitar como verdades absolutas. Vamos nessa? Para começar já abrindo a mente, imaginem o seguinte cenário. Lá na virada do milênio, com o mundo inteiro celebrando o ano 2000, que ano exatamente era para os muçulmanos? Ou para os aborígenes lá na Austrália? E para os chineses? Essa perguntinha simples, mas genial, joga por terra aquela nossa suposição automática de que existe uma única linha do tempo universal para todo mundo. Essa perspectiva super instigante vem direto do intelectual italiano Umberto Eco, na sua famosa coletânea chamada Migração e Intolerância. É uma obra que basicamente nos dá uma bússola, um referencial bem objetivo para analisar o futuro cultural não só da Europa, mas de todo o Ocidente. Ele nos convida a fazer uma reflexão totalmente racional sobre transformações históricas gigantescas que estão batendo à nossa porta. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos rapidinhos. A gente vai começar falando do calendário eurocêntrico, depois vamos entender a diferença crucial entre imigração e migração, passar pelo destino mestiço das sociedades e, por fim, explorar as diferentes faces da intolerância. Começando então pela nossa parte 1, o calendário eurocêntrico e essa grande ilusão do tempo universal. Olha só que curioso, o Eco argumenta que celebrar a virada do milênio em lugares como Singapura ou Pequim foi, na verdade, uma grande convenção comercial. Foi o triunfo de um modelo europeu, que se expandiu absurda e rapidamente depois da colonização. Então, no fim das contas, a marcação do ano 2000 é, na sua essência, uma data eurocêntrica. Não é uma lei da natureza, é uma construção histórica nossa. A real é que existem várias cronologias diferentes pelo mundo, e elas refletem teogonias completamente distintas, sabe? Aquelas histórias sobre a origem dos deuses de cada povo. A linha do tempo cristã, a que a gente usa, é só mais uma entre tantas. Historicamente, ela veio bem depois de outras civilizações na bacia do Mediterrâneo e na Ásia. Para vocês terem uma ideia, já no século XVII, um protestante chamado Isaac de la Peyrère notou que as cronologias chinesas eram muito mais antigas que as hebraicas. Ou seja, o tempo é contado a partir de convenções culturais puras. E isso nos leva à parte 2. Imigração versus migração. Saindo do conceito de tempo e entrando no movimento físico das pessoas. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente costuma misturar duas palavras que descrevem eventos totalmente diferentes. De um lado, a imigração, que é um processo politicamente controlável, onde quem chega tenta se assimilar. Do outro, a migração, que é literalmente como um fenômeno da natureza, incontrolável e que transforma para sempre a cultura de quem os recebe. Para detalhar isso melhor, a imigração acontece quando indivíduos mudam de um país para o outro num volume que é estatisticamente pequeno em relação à população local. Pensem, por exemplo, nos italianos e irlandeses indo para a América no passado, ou nos turcos na Alemanha de hoje. São movimentos que os governos conseguem limitar, programar, incentivar. E no final das contas, os imigrantes tendem a aceitar e adotar os costumes do país anfitrião. É algo gerenciável. Mas aí, a gente tem o total oposto. As migrações. Gente, as migrações são forças brutais. Violentas ou pacíficas, elas simplesmente acontecem, e não há fronteira física que segure. O grande divisor de águas aqui é que a migração muda radicalmente a cultura de um território inteiro. O Eco usa um exemplo perfeito, a migração europeia para as Américas. Os europeus não se assimilaram à cultura dos nativos, não mesmo. Eles fundaram uma nova civilização e alteraram permanentemente aquele pedaço do mundo. E aí fica a grande dúvida moderna. Será que ainda dá para separar imigração de migração no mundo onde o planeta inteiro parece estar se cruzando o tempo todo? Para o Eco, a resposta é um sonoro sim. E mais, ele diz que os fluxos populacionais que a gente vê hoje indo em direção à Europa não são simples imigrações, é um verdadeiro caso de migração global em andamento. O que nos puxa para a parte 3, o destino mestiço e os modelos de mistura cultural. Olhando para a história, o Eco mostra de forma brilhante que o mundo caminha para um futuro multirracial quase que inevitável. E isso acontece através de 2 modelos principais. A gente tem o modelo de coexistência, tipo o que rola em Nova York, sabe? Culturas diferentes dividindo as mesmas leis e usando o inglês como língua em comum para se entenderem. E do outro lado, o modelo de mestiçagem, super comum aqui na América Latina. É uma mistura biológica e cultural tão intensa e profunda que fica impossível apontar uma única origem étnica para a população.
E com base nisso, o Eco chega a uma conclusão fortíssima. Os saudosistas reacionários simplesmente não vão conseguir frear esse fenômeno. Ele faz um paralelo incrível, lembrando que a própria civilização romana era uma civilização de mestiços. Tinha muito patrício romano que pirava e não suportava ver estrangeiros andando pelo império, ou até mesmo sentando no trono. Mas adivinha? Eles foram engolidos pela história. É a prova histórica de que tentar parar a mudança demográfica é uma batalha perdida. Partindo agora para a nossa última etapa, a parte 4. As faces da intolerância e a rigidez ideológica. Já que entendemos como as populações se movem, vamos ver como as ideias enrijecem. Aqui o Eco faz um trabalho fantástico de separar dois conceitos que a gente vê o tempo todo sendo usados como sinônimos nos debates por aí, mas que não são: o fundamentalismo e o integrismo. Para começar, o que é de fato o fundamentalismo? Histórica e academicamente falando, ele é um princípio de leitura, uma questão hermenêutica. Nasceu lá nos ambientes protestantes dos Estados Unidos no século XIX, com a ideia de ler a Bíblia de forma estritamente literal. E olha que loucura, foi uma reação direta contra as descobertas científicas da época, principalmente o darwinismo, que parecia ameaçar as histórias sagradas de como o mundo foi criado. Aí a gente esbarra numa pergunta vital. Todo fundamentalista é intolerante? A resposta do Eco tem nuance. No jeito de interpretar o texto, com certeza, porque eles não aceitam metáforas ou alegorias. Mas na política, não necessariamente. Dá perfeitamente para imaginar uma comunidade fundamentalista que vive isolada, lendo os textos de forma super rígida, mas sem nenhuma vontade de obrigar o resto da sociedade a seguir essas regras. O integrismo, por outro lado, aí a história é diferente. O integrismo tem uma natureza política extremamente agressiva. É a galera que defende que princípios religiosos ou ideológicos têm que virar lei de Estado para todo mundo. Existem movimentos integristas por aí que nem ligam para a leitura literal de texto sagrado, ou seja, nem são fundamentalistas, mas que lutam com unhas e dentes para moldar toda a sociedade civil de acordo com os dogmas deles. A meta aqui é impor. E, para fechar essa nossa análise, o Eco nos deixa com um questionamento daqueles, para fazer a gente perder o sono. Ele sugere que até mesmo movimentos que nasceram para proteger as pessoas e promover a tolerância como o politicamente correto, correm o risco de virar novas formas de fundamentalismo, se perderem a flexibilidade e começarem a impor interpretações rígidas de mundo. E aí, fica a provocação. Até que ponto a busca por defender valores pode cruzar a linha e se tornar a própria intolerância ideológica que ela tenta combater? Muito obrigado por acompanharem essa exploração de ideias com a gente e até a próxima!